O livro branco fala também do lançamento de satélites e veículos lançadores de satélites. E fala da compra de 36 caças, que é um assunto que está ainda a depender de uma decisão, qual caça que será escolhido. Mas eu pergunto agora, falando de satélites e veículos lançadores de satélites, se o Brasil tem, também para equipar o Exército, o Brasil tem uma indústria local, nacional, para fornecer equipamento para programas tão arrojados, seja na área de satélites, seja na área de fornecimento para o próprio Exército Nacional? Deixe-me começar pelo final da sua pergunta, e não só Exército, mas falando das Forças Armadas em geral. Sim, o Brasil tem capacidade, já teve, já produziu no passado, sim, caiu muito, talvez até porque tivesse na época dependido demais da exportação, e aí com um determinado negócio não saiu a empresa, e era tudo muito concentrado em poucas empresas. Então o Brasil tem, e eu acho que a presidenta Dilma tem dado grande apoio à indústria de defesa nacional. Por exemplo, agora no PAC Equipamentos, que é o uso do poder de compra do Estado para estimular a indústria, né, voltado para bens de capital, claro, ela não só comprou muitos caminhões, que são caminhões militarizados, mas aí você ainda pode dizer, bom, mas caminhão, etc. Não, mas incluiu uma quantia considerável, mais de 400 milhões de reais, para blindados e foguetes, Astros, que é foguetes da Vibrat, e blindado Guarani. Então, isso para mostrar. E a capacidade técnica... O Guarani é produzido no Brasil? É produzido no Brasil. 100% nacional? 100% na Iveco, patente do Exército Brasileiro. Patente do Exército Brasileiro. Nós temos ainda que avançar, porque eu gosto, o livro é branco, então é transparência. Nós temos que avançar muito na eletrônica. Sério? A eletrônica, sobretudo o sistema de armas, porque você tem o Guarani que serve para transporte de tropas, é um blindado poderoso, naturalmente, mas você tem também aquela torreta que gira e que atira. Sim, claro. Ali nós ainda vamos ter que avançar muito na eletrônica nacional. Como temos também que avançar, nós temos a Embraer, que é uma grande, como você me perguntou também da parte aeronáutica. Temos um avião que é sucesso no mundo inteiro, que é o Super Tucano, para falar da parte militar. Também, aviões de observação, acabamos de entregar para a Índia o primeiro avião desses de um aviso rápido. Então acabamos de entregar um para a Índia, que é usando um avião, uma plataforma, que é um 145 da Embraer. Então, temos isso também é know-how brasileiro? Isso é know-how brasileiro. O radar não, esse radar é indiano. Radar indiano, tanto vai virar quase que uma joint venture, um radar indiano com avião brasileiro. Com avião brasileiro. Da Embraer. Da Embraer. Agora, a aviônica ainda é muito dependente do exterior. Claro. Então, nós temos que desenvolver. Então, nós temos muita capacidade, fizemos coisas notáveis. O navio patrulha brasileiro que nós estamos fazendo, esse foi comprado na Inglaterra, já é de uma nova classe que nós pretendemos fazer no Brasil. Mas nós já fazemos no Brasil menores. Então, temos capacidade, sem dúvida alguma. Temos uma fragata importante feita a Barroso. E os submarinos vão ser feitos no Brasil. E os submarinos serão feitos aqui. Com relação a isso, a parte de detenção de tecnologia e know-how, o contrato dos 36 caças, o senhor evidentemente não cairá na tentação de me dizer qual modelo escolheremos. Você vai cair na tentação de me perguntar isso. Jamais. Mas eu posso lhe perguntar se será escolhido aquele que vai abrir mais a caixa preta para nós. Olha, abrir a caixa preta é uma das considerações importantes. Tá bom. Bom, estou diante de um diplomata. Ministro, o senhor tem um capítulo importante aqui sobre a questão do acesso à informação. O papel desempenhado pelo Ministério da Defesa na lei nova e que todos saudamos de abrir as informações à sociedade brasileira. Eu lhe pergunto, o Ministério da Defesa tem dado todas as informações necessárias? Não está escondendo nada no armário? Não, nós não estamos escondendo nada. Né? Inclusive, você terá talvez lido, nós achamos, graças à Lei de Acesso à Informação, porque eu mandei fazer uma busca geral lá nos arquivos e encontrei no próprio Ministério da Defesa arquivos do antigo ENFA, que de 40 e pouco até 80 até 91. E foram todos entregues já para o Arquivo Nacional, classificamos direitinho. E eu fiz questão de que isso acontecesse rapidamente.
E tem lá coisas, agora aí é para os pesquisadores claro, descobrirem. E eram arquivos sigilosos do ENFA. Né? E adotando aqueles critérios de sigilo estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação. Aí estava tudo já. Tá. Outro aspecto importante, na aplicação da lei, você sabe que toda lei tem lá uma área ambígua, pode aplicar dessa maneira. Por exemplo, então a lei acabou com a classificação que é de confidencial. Então, o que eu vou fazer com os documentos confidenciais? Você, no caso, se eu transformasse ele em ostensivos ou reservados, a grande maioria teria que ser aberta imediatamente, coisa que talvez não conviesse. Então, poderia transformar em secreto. E pode. E foi feito isso. Mas, em todos os casos, foi respeitado o prazo inicial. Porque secreto tem um prazo maior. Mas, não. Virou secreto, mas com o prazo que tinha como confidencial. Graças a isso já saíram várias reportagens até sobre exportação de armamento, porque ficaram com o prazo que tinham como confidencial. Então, quer dizer, eu estou dando essa ilustração porque eu poderia interpretar a lei de uma maneira ou de outra. E interpretamos da maneira mais liberal. Mais liberal. O senhor sabe perfeitamente, como qualquer brasileiro, que o seu antecessor no Ministério da Defesa disse que a possibilidade do Ministério da Defesa contribuir para uma eventual Comissão da Verdade era dificultada pelo fato de que muitos documentos tinham sido incinerados, queimados. O professor Fábio Conder Comparato entrou com uma ação junto ao Ministério Público Federal para responsabilizar exatamente o então ministro da Defesa e aqueles que teriam sido responsáveis pelo incineramento desses documentos. O senhor confirma que os documentos referentes ao período militar, especialmente aqueles ligados à tortura, foram incinerados? Bom, Paulo Henrique, eu não posso ter uma certeza pessoal sobre isso, né? Eu não tenho também nenhuma razão para duvidar do que me garantem os comandantes das três forças, porque não era, o Ministério da Defesa não existia na época. Sim. A documentação que existia no predecessor do Ministério da Defesa, que era o ENFA, foi entregue, foi essa que eu encontrei agora. Na realidade, nem sei se tem alguma coisa que diga respeito à tortura, esses outros aspectos, mas tem outras coisas que podem ter interesse. O que eu recebo a informação dos comandos é de que todos foram incinerados. Se isso foi certo, não foi certo, eles alegam que as leis, na época, permitiam que fosse dessa maneira. A Comissão da Verdade está aí, ela vai utilizar dos meios que dispõe para... Eu não tenho nenhuma razão para não crer que eles estejam dizendo a verdade. Um dos membros da Comissão da Verdade, o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, ao dar uma entrevista a esse programa, disse que ia apurar até onde fosse possível se de fato esses documentos forem incinerados. Olha, terá toda a nossa colaboração e toda a transparência, tudo que eu puder ajudar, eu ajudarei. Acho que é bom, porque acho que isso é um capítulo que a gente tem que virar. Isso é bom para a sociedade. E é bom para as Forças Armadas, porque é preciso, sabe, isso foi um período da história do Brasil. Nós temos que, digamos assim, conviver com essa, é quase que uma psicanálise. Temos que passar por isso para poder ir para frente. O senhor está há quanto tempo no Ministério da Defesa? 1 ano e um mês, 1 ano e 2 meses. 1 ano e pouco. O senhor acha que nesse período em que o senhor botou o Ministério da Defesa no sofá, o senhor acredita que o Ministério da Defesa... eu não pus. No Ministério da Defesa, não. Quem botou no sofá foi a Comissão da Verdade, que foi criada pela Presidente da República. Não. Diante de todas essas questões políticas que o senhor teve que enfrentar como Ministro da Defesa, tendo contribuído para que os membros do Ministério da Defesa tivessem ido ao sofá, o senhor diria que a questão do revanchismo, a questão daquilo que a Presidenta diz na abertura, logo na abertura, que o livro branco é mais um passo no processo de consolidação da liderança civil e do pleno conhecimento dos assuntos da defesa pela sociedade. O senhor não tem nenhuma dúvida disso? Não, não tenho. Não há nenhum militar brasileiro que não tenha dúvida de que a liderança é civil? Nossa, não tem nenhum militar no céu. O ser humano é algo muito difícil de prescrutar. Não, estou falando como mas instituição. Eu posso dizer, os militares como instituição, como corporação, eles têm clareza absoluta disso. Eles têm clareza absoluta de que eles têm que ser profissionais e eles têm que ter condições também para exercer bem a profissão. Tanto condições de dignidade, de vida pessoal, de poder garantir que as suas famílias tenham uma vida normal, boa, compatível com o Brasil, compatível com a dificuldade das tarefas que eles são chamados a perfazer, mas também que tenham os meios e os equipamentos necessários para poder desempenhar essa função. Eu não tenho a menor dúvida, eles são profissionais, eles querem ser profissionais, e eu acho que é esse o caminho. Eu acho, devo dizer o seguinte, vou fazer um comentário, no passado, tanto a direita quanto a esquerda, a meu ver, erraram ao procurarem atrair os militares para a política. Os militares são profissionais.
E é isso que significa ter, digamos, a supremacia do poder civil. Uma última pergunta. O que o diplomata levou para o Ministério da Defesa? Olha, eu acho que já há algum tempo existe um entrosamento muito bom. Então você me fez uma pergunta no início com relação a essa visão estratégica, se eu atribuí a minha própria ida. Eu nem respondi diretamente, sim, mas acho que não. Quer dizer, eu posso ter contribuído um pouco, mas eu acho que essa percepção, se você for ler Estratégia Nacional de Defesa, né, for ler documentos que já antecedem a minha missão, você vê que há uma percepção muito voltada para essa nova, para entender esse novo mundo. Eu acho que eu posso ter ajudado realmente a contribuir, porque esse mundo é dinâmico, eu vi muita coisa, assisti muita coisa, quer dizer, digamos, a memória institucional que eu trago da minha aula anterior, do Itamaraty. Isso sim, mas eu acho que essa é... E o outro aspecto, eu diria que, digamos assim, é um respeito à hierarquia, o respeito à disciplina, mas ao mesmo tempo uma capacidade de diálogo, uma busca, digamos, mais permanente pela melhor solução para o Brasil. A defesa do interesse nacional, nós falamos até relativamente pouco, mas passa por um aspecto que você notou, que é a indústria e a tecnologia nacionais. Isso é uma grande ênfase que nós temos que colocar cada vez mais, e eu sinto grande receptividade nas Forças Armadas para isso. Não basta você ter o melhor armamento. É bom você ter um bom armamento, mas você tem que ter um armamento que você venha a ser capaz de produzir e sobre o qual você seja capaz de evoluir. É isso que vai dar força. Reproduzir. Reproduzir e avançar. Muito bom. Obrigado. Obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.